Lição 132. Libera o mundo de tudo aquilo que eu pensava que fosse. Essa lição, ela vai cair bem certinho para esse filtro que eu coloquei, que não é real, nada é real. Então eu libero o mundo de tudo aquilo que eu pensava que fosse. O que mantém o mundo acorrentado, senão as tuas crenças? E o que pode salvar o mundo, exceto o teu ser? A crença é de fato poderosa. Os pensamentos que mantêm são poderosos, e as ilusões são tão fortes em seus efeitos quanto a verdade. Um louco pensa que o mundo que vê é real e não duvida disso. Ele não pode ser influenciado pelo questionamento dos efeitos de seus pensamentos. A esperança da liberdade só lhe vem quando finalmente a fonte de seus pensamentos é posta em questão. No entanto, a salvação pode ser conseguida com facilidade, pois qualquer um é livre para mudar a sua mente e com ela mudar todos os seus pensamentos. Agora a fonte do pensamento foi deslocada, pois mudar a tua mente significa que mudaste a fonte de todas as ideias que pensas ou jamais pensaste ou ainda pensarás. Liberta o passado daquilo que pensavas anteriormente. Liberta o futuro de todos os antigos pensamentos de busca do que não queres achar. Agora o único tempo que resta é o presente. É aqui, no presente, que o mundo é posto em liberdade. Pois quando deixas que o passado se dissipe e liberas o futuro de todos os teus antigos medos, achas um modo de escapar e o dás ao mundo. Escravizaste o mundo com todos os teus medos, as tuas dúvidas e misérias, a tua dor e as tuas lágrimas, e todos os teus pesares pressionam e mantém o mundo prisioneiro de tuas crenças. A morte o ataca de todos os lados, porque mantém amargos pensamentos de morte dentro da tua mente. O mundo em si não é nada. A tua mente tem que dar significado a ele. E o que contemplas nele são os teus desejos encenados para que possas olhar para eles e pensar que são reais. Talvez penses que não fizeste o mundo, mas que vieste contra a tua vontade ao que já havia sido feito, dificilmente esperando que os teus pensamentos pudessem lhe dar significado. Entretanto, na verdade, achaste exatamente aquilo que procuravas quando vieste. Não há outro mundo à parte daquele que desejas, e nisso está a tua liberação suprema. É só mudar a tua mente quanto ao que queres ver, e todo mundo tem que mudar em consequência. Ideias não deixam a sua fonte. Esse tema central é declarado com frequência no livro-texto, e tem que ser mantido em mente se quiseres compreender a lição para o dia de hoje. Não é o orgulho que te diz que fizeste o mundo que vês, e que ele muda à medida em que mudas a tua mente, mas é o orgulho que argumenta que vieste ao mundo que é bastante separado de ti, impermeável àquilo que pensas e bem à parte do que possas pensar que ele seja. Não há nenhum mundo. Esse é o pensamento central que o curso tenta ensinar. Nem todos estão prontos para aceitá-lo, e cada um tem que ir tão longe quanto possa se permitir ser conduzido ao longo da estrada para a verdade. Ele voltará e irá ainda mais adiante, ou talvez recue por um momento para retornar outra vez. Mas a cura é a dádiva daqueles que estão preparados para aprender que não existe nenhum outro mundo e que não podem aceitar a lição agora. A sua prontidão para que não existe nenhum mundo e que podem aceitar a lição agora. A sua prontidão para isso lhes trará a lição sob alguma forma que possam compreender e reconhecer. Alguns a veem subitamente, à beira da morte, e erguem-se para ensiná-la. Outros acham-na em uma experiência que não é desse mundo, que lhes mostra que o mundo não existe, porque o que contemplam tem que ser a verdade, e, no entanto, contradiz claramente o mundo. E alguns achá-la-ão nesse curso e nos exercícios que fazemos hoje. A ideia de hoje é verdadeira, porque o mundo não existe. E se de fato o mundo for a tua própria imaginação, então pode soltá-lo de todas as coisas que jamais pensaste que ele fosse, apenas mudando todos os pensamentos que lhe deram essas aparências. Os doentes são curados quando abandonas todos os pensamentos de doença, e os mortos ressuscitam quando deixas pensamentos de vida substituírem todos os pensamentos de morte que jamais tiveste.
Uma lição anterior, já repetida uma vez, tem que ser novamente enfatizada agora, pois contém o sólido fundamento para a ideia de hoje. Tu és como Deus te criou. Não há lugar algum onde possa sofrer, nem tempo algum que possa trazer qualquer mudança ao teu estado eterno. Como pode existir um mundo de tempo e lugar, se tu permaneces tal como Deus te criou? O que é a lição para o dia de hoje, senão um outro modo de dizer que conhecer o teu ser é a salvação do mundo? Libertar o mundo de todo tipo de dor é apenas mudar a tua mente sobre ti mesmo. Não existe nenhum mundo à parte das tuas ideias. Porque as ideias não deixam a sua fonte e tu mantens o mundo dentro da tua mente em pensamento. No entanto, se és tal como Deus te criou, não podes pensar a parte dele, nem fazer o que não compartilhe da sua intemporalidade e do seu amor. Essas coisas são inerentes ao mundo que vês. Essas coisas são inerentes ao mundo que vês? Esse mundo cria como ele? Se não o fizer, não é real e não pode ser em absoluto. Se tu és real, o mundo que vês é falso, pois o mundo não é como a criação de Deus em todos os seus aspectos. E do mesmo modo como foste criado pelo seu pensamento, foram os teus pensamentos que fizeram o mundo e tem que libertá-los para que possas conhecer os pensamentos que compartilhas com Deus. Libera o mundo. As tuas criações reais esperam por essa liberação para te dar a paternidade, não de ilusões, mas como Deus na verdade. Deus compartilha a sua paternidade contigo, que és o seu filho, pois ele não faz distinções entre o que é ele mesmo e o que é ainda ele. O que ele cria não está à parte dele, e em lugar algum o pai chega ao fim para dar início ao filho como algo separado de si mesmo. Não existe nenhum mundo, porque ele é um pensamento à parte de Deus, feito para separar o pai e o filho, e arrancar uma parte do próprio Deus para assim destruir a sua integridade. Um mundo vindo dessa ideia pode ser real? Pode estar em algum lugar? Nega as ilusões, mas aceita a verdade. Nega que sejas uma sombra deixada por um momento sobre o mundo agonizante. Libera a tua mente e contemplarás o mundo liberado. O nosso propósito hoje é o de libertar o mundo de todos os pensamentos vãos que jamais mantivemos a respeito dele e de todas as coisas vivas que vemos sobre ele. Não podem estar aí, e nós também não podemos, pois estamos no lar que o nosso Pai estabeleceu para nós, junto com elas. E nós que somos como ele nos criou, nesse dia queremos liberar o mundo de cada uma das nossas ilusões para que possamos ser livres. Começa os períodos de 15 minutos nos quais hoje praticamos por 2 vezes com isso. Eu, que permaneço tal como Deus me criou, quero liberar o mundo de tudo o que eu pensei que ele fosse, pois sou real, porque o mundo não o é, e quero conhecer a minha própria realidade. Em seguida, apenas descansa, atento, mas sem tensão, e deixa a tua mente ser mudada em quietude, para que o mundo seja libertado junto contigo. Não precisas reconhecer que a cura vem a muitos irmãos do outro lado do mundo, assim como aqueles que vês por perto quando envias esses pensamentos para abençoar o mundo. Mas sentirás a tua própria liberação, embora ainda não possas compreender inteiramente que nunca poderia ser liberado sozinho. Ao longo do dia, aumenta a liberdade transmitida a todo mundo através das tuas ideias e dize sempre que sentires tentado a negar o poder da simples mudança da tua mente. Libero o mundo de tudo que eu pensava que fosse, e em vez disso, escolho a minha própria realidade. E que essa seja o teu mantra para o dia de amanhã. Libero o mundo de tudo que eu pensava que fosse, e em vez disso, escolho a minha própria realidade. A paz esteja com cada um de vocês, porque esse mundo é uma ilusão. Ele nem existe. Mas o reino dos céus, isso é verdade.